Que coisa! O inquérito dos respiradores da pandemia voltou à suspeita do STF. Olha que coisa, né? Tem ligação, adivinha com o quê? Com o caso Master. E tem uma outra ligação que eu quero falar para vocês, que não é uma ligação direta, não estou falando sobre isso aqui, é uma ligação na minha cabeça. Mas você lembra que esse inquérito sobre respiradores da pandemia, ele foi feito numa empresa de cannabis, né? De cannabis medicinal, né? E, curiosamente, a empresa que o Lulinha estava com careca do INSS, negócio, não sei, ela também é uma empresa de cannabis medicinal, né? Eu estou começando a chegar à conclusão de que essas empresas de cannabis medicinal é tudo uma maneira de fazer corrupção no governo. Será que é? Que ligação que tem nisso daí, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de junho de 2026 por volta das 11 horas da manhã, e essas notícias foram sugeridas por Jossi Ojoki, ginecologista da Janja, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o inquérito sobre respiradores na pandemia, que tem um ex-ministro de Lula como suspeito, volta ao STF. Então vamos lembrar dessa história? Lá na época da pandemia, e eu falei para vocês que a pandemia, a principal coisa do pessoal era como gastar dinheiro com corrupção, né? Como fazer corrupção, vamos aproveitar o vírus. Esse pessoal estava cagando para os brasileiros que estavam morrendo, para as pessoas que estavam passando mal com a pandemia. Eles queriam botar medo em todo mundo. Não, fiquem com medo, deixem eu gastar dinheiro aqui com respirador e não sei o que lá. Eles queriam, era isso, queriam o pânico na população para eles poderem torrar dinheiro com corrupção. E aí os governadores do Nordeste inventaram um grupo de corrupção chamado Consórcio Nordeste, né? Que era liderado pelo Rui Costa, que a gente sabe que está ligado também no Banco Master, né? Também foi ele que agilizou a questão do Cred Sexta lá para o Vorcaro e coisa e tal, né? O Rui Costa, portanto, lá em 2020, ele criou esse grupo de governadores da Bahia, ele era o presidente do Consórcio Nordeste, e ele fez a compra de respiradores artificiais, né, para a Covid, né, uma compra emergencial sem licitação. Pagaram os respiradores à vista antes de receber os respiradores. Você já viu esse tipo de coisa? Isso não existe, meu amigo. Pagaram à vista os respiradores antes de receber, e adivinha? Nunca receberam, nunca chegaram os respiradores. Pagaram não sei quantos milhões, aqui 48 milhões de reais, que foram desviados dos cofres públicos durante a fase mais aguda da pandemia, quando tinha gente passando mal, gente precisando de ajuda, precisando de atendimento, e, não, vamos comprar respirador aqui, comprar de quê? De uma empresa de cannabis medicinal, que nunca vendeu respirador na vida dela. Só se você considerar aquele bongo como respirador, né? Um respirador de maconha, né? Isso pode ter vendido, né? Aqui, ó, em 2020 ainda não havia vacina contra a doença, os pacientes agonizavam em hospitais por falta de remédios e equipamentos. Nessa época também o pessoal era totalmente contra o tratamento precoce. Eu fico me perguntando, cara, se essa ojeriza ao tratamento precoce não era justamente porque eles queriam gastar dinheiro, eles queriam que as pessoas morressem para gastar dinheiro com corrupção, né? No Rio de Janeiro foi um absurdo que eles contrataram de hospitais de campanha, né? Contrataram 8 ou 12 hospitais de campanha, um número enorme de hospitais de campanha, e no final só 2 ficaram prontos e foram usados por uma semana. Uma semana que foram usados, depois foram desmontados porque não servia para nada, ou seja, só serviu dinheiro, só para circular o dinheiro. Aqui, igual isso daqui, ó. Alegando urgência, o órgão assinou um contrato sem licitação com uma empresa para compra de 300 respiradores. O pagamento foi integralmente realizado, mas as máquinas nunca foram entregues. Desde então, o inquérito investiga os responsáveis pelo negócio e tenta, sem sucesso, recuperar o dinheiro. Nunca mais foi visto o dinheiro, tá? A suspeita é que tudo, do início ao fim, fazia parte de uma grande tramóia. Meu amigo, tudo que envolve a esquerda, do início ao fim, é uma grande tramóia, cara. É isso, não tem outra coisa, né? Nunca houve a intenção de comprar respirador algum. O que existiu foi um conluio entre políticos, empresas de fachada, estelionatários, lobistas, etc., que negociaram lucros maiores em transações futuras e tinham a garantia que nada aconteceria, né? E nada aconteceria por quê? Porque eles são a esquerda, o judiciário está do lado deles. Então eles sabem que podem roubar à vontade, que vai bater lá no Alexandre de Moraes e no Toffoli, que são coleguinha no esquema, e não vai dar nada para eles, né? E aí, o que eles descobriram agora? Que um fundo da REAG está relacionado nesse negócio, né? O fundo da REAG, você sabe, também está ligado à questão do PCC, do Comando Vermelho, da Operação Carbono Oculto, e também está ligado ao Banco Master, né? De fato, ninguém está preso, a investigação está paralisada, não vai dar em nada, já deu pizza, porque vai chegar no STF, o Alexandre de Moraes e o Toffoli vão deixar para lá.
o dinheiro já era, não sei o que lá. O inquérito que tem o ex-ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, do PT, amicíssimo do Lula, como integrante do núcleo político que materializou a trama, esse escândalo não é o único que atinge os petistas da Bahia. São mais de 6.000 páginas de documentos, notas fiscais, depoimentos e não sei o que lá. Mas é o que eu falo para vocês, a justiça hoje, meu amigo, alguém da direita passou batom na estátua, 14 anos de cadeia, inafiançável, não pode, separa a mulher dos filhos, não pode, cadeia absoluta, botar batom na estátua é um absurdo. Alguém da esquerda roubou 48 milhões e ainda matou uma galera em cima disso, porque né, os respiradores nunca chegaram, era só truquezinho. Esse dinheiro poderia ter sido usado por uma empresa legítima, que realmente entregaria respiradores, nunca foi usado, pessoas morreram por isso, o petista encheu o rabo de dinheiro, como geralmente eles fazem, e não, ninguém não, deixa pra lá, não vamos investigar não, isso foi sem querer, ele não sabia. O Rui Costa chegou a dizer, pô, peraí, você contratou uma empresa de maconha medicinal que chama hemp, não sei o que lá, né, hemp é o nome americano, o nome inglês para maconha, né, ou um dos nomes da maconha, né, e você não sabia disso? Eu não sei falar inglês. Porra, vai se fuder, cara, todo mundo sabe que hemp é maconha, pô, para com isso, Hemp Care é o nome da empresa. Pô, todo mundo sabe disso, né? E aí que tem essa minha outra dúvida. Aí eles estão falando aqui, ó, que a empresa cuja única experiência comercial era a venda de derivados de maconha e bongo, né? Aquele respirador de maconha, né? Recebeu o pagamento integral antes mesmo de assinar o contrato. Caralho, bicho. A gente não tá falando do negócio. Às vezes você vai pedir pra alguém comprar um pão na padaria pra você. Fala, toma aqui R$10, compra o pão lá pra mim, coisa e tal, né? Você pagar antes uma coisa baratinha assim, de repente até vai, né? Tem que ser de alguém de confiança de qualquer forma, senão você perde os R$10, né? Cara, eles botaram 48 milhões de reais na mão desse pessoal, uma empresa de maconha que nunca tinha feito negócio com respirador na vida. E é lógico que o dinheiro sumiu, né? O pessoal pegou o dinheiro e vazou, pô. Nunca mais se viu o dinheiro, né? Aqui, uma parte do dinheiro foi desviada para o exterior, uma segunda parte transferida a uma empresa, e o restante foi repassado a lobistas e não sei o que lá, que representavam amigos e assessores de Rui Costa. E, cara, ninguém fala disso, cara. E tá parado esse negócio, cara. Tá parado por quê? Porque a Polícia Federal é lulista, né? É isso, né? Mais recentemente, um detalhe que parecia irrelevante passou a chamar a atenção dos investigadores. Uma parcela do dinheiro que foi usada, provavelmente para o pagamento de propina, circulou por um fundo de investimento do Grupo REAG. Olha só, um fundo do REAG. Aqueles fundos que o Toffoli usou para comprar o resort dele, aqueles fundos que o Master usava para comprar apartamento para dar para os políticos amigos. Olha que coisa, meu. Quem imaginaria que voltar o PT ao poder ia voltar essa corrupção toda, né? Quem poderia imaginar isso, né? Aqui, ó, a polícia suspeita que esse foi um dos canais que os golpistas usaram para ocultar o dinheiro obtido na venda de respiradores. O dono da empresa, o João Carlos Mansur, foi alvo de um mandado de busca no ano passado e está sendo investigado por fraudes no setor de combustível, junto com o PCC e com o Comando Vermelho. No caso do Banco Master, também é investigado por envolvimento no escândalo do Banco Master. Por quê? Qual que é a história disso daqui? O cara tinha fundos de investimento, e fundo de investimento é uma maneira de você lavar dinheiro, você sabe, né? Porque um fundo de investimento pode fracassar. O fundo de investimento, você pode botar um dinheiro ali, e ele, entre aspas, apostar na ação de uma empresa tal, e a empresa falir e o fundo perder tudo. Isso pode acontecer. Da mesma forma, o fundo pode ter um sucesso enorme. Ele pode apostar numa empresa pequenininha que não vale nada, e o dinheiro pode se multiplicar milhões de vezes, né? Então para pensar como que isso é uma coisa conveniente para lavar dinheiro, né? Lembra o que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é você tem uma montanha de dinheiro sua, você já tem o dinheiro. Só que esse dinheiro você não pode dizer de onde é que você conseguiu ele, porque você conseguiu ele, né, vendendo respirador artificial para o Rui Costa, né, na base da corrupção. Ou então vendendo drogas, ou então vendendo armas, ou então matando pessoas, sei lá, né? É tudo basicamente a mesma coisa, né? Aí então tu recebeu esse dinheiro do Rui Costa lá de respiradores artificiais inexistentes, tu não pode usar esse dinheiro. O pessoal vai perguntar, né? Qualquer coisa que você comprar, onde é que você tirou esse dinheiro, né? Então, como é que o pessoal faz, né? Você tem que ter uma justificativa para dizer de onde é que vem esse dinheiro. E uma maneira de você ter uma justificativa para dizer de onde é que vem esse dinheiro é se você apostar num fundo que deu muito certo. Olha só, eu botei aqui... Olha só, você pega o seu dinheiro, você tem uma montanha de dinheiro. O grosso do dinheiro você aplica no fundo A. E uma parte pequenininha do dinheiro que você tem como justificar que você ganhou, sei lá, né? Mesmo o pior bandido tem alguma atividade ilícita, né? Você aplica no fundo B, né? Aí, rapaz, o fundo A, cara, dá um prejuízo fenomenal, aquele dinheiro some todo, acabou. Cadê o dinheiro? Já era, acabou.
Coincidentemente, o outro fundo tem um lucro enorme, né? Aí como é que você ganhou esse dinheiro? Não, eu apostei no fundo B e o fundo B deu muito sucesso. O fundo A perdeu tudo, mas o fundo B deu muito sucesso. Eu ganhei tudo legítimo, registrado aqui, coisa e tal. Pode ter sido isso que aconteceu. Pode ser isso, o padrão desse pessoal para corrupção, entendeu? Eles podem fazer isso para corruptos em Brasília, para traficantes de drogas do PCC, para outros criminosos, para máfias em geral, no mundo inteiro, né? Não dá para descartar esse tipo de coisa, né? Ou seja, olha que coisa bacana. Eu tô falando para vocês que essa coisa do Jacques Wagner, isso é só o início da parada, cara. A complicação do governo Lula com o Banco Master e com corrupção é muito maior. Corrupção é um fenômeno que acontece com o governo. Oposição não tem corrupção, quem tem corrupção é governo, né? E aí tem uma outra coisa curiosa nessa história, que é a Hemp, não sei o que lá, que é o nome da Hemp Care, né? Que era empresa de maconha medicinal, né? E aí, assim, não tem nada a ver. A outra aqui, a do Lulinha, é uma outra empresa de maconha medicinal chamada World Hemp, um negócio assim, né? Cadê o nome da outra empresa aqui? World Cannabis. World Cannabis era o nome da empresa que o Lulinha e o cara do INSS queriam fazer lobby para vender para o Ministério da Saúde. Aí, cara, assim, tudo bem, não é a mesma coisa, né? Mas é a mesma área de atuação. Eu fico imaginando, cara, como é que deve ter. Esse pessoal de esquerda adora uma maconha, né? E aí, de repente, eles começam a criar essas empresas aí para vender maconha pro pessoal e coisa e tal, vender maconha medicinal e não sei o que, né? E é tudo só um esquema para ganhar dinheiro, cara. É tudo só para fazer falcatrua, tudo para fazer só roubo de dinheiro. Eu não descarto isso não, cara. Olha, me parece uma coisa... se der uma investigada nessa Hemp Care, que é capaz de descobrir que o especialista dela, na verdade, trabalhava também para World Cannabis aqui do filho do Lula, e a coisa toda tá ligada, né? É um grande monstro de corrupção que tem por ali, sugando o dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros, né? E desviando para o bolso do Lula, né? Usando maconha como desculpa para isso, né? Então, olha que coisa curiosa, né? Por que usam empresas desse tipo? Eu não sei, eu não sou especialista nisso. Mas a verdade é a seguinte, toda vez que você tem uma área nova, essa área nova é mais fácil de você justificar as coisas, porque ninguém conhece. Se você cria uma empresa, sei lá, de compra e venda de carros, compra e venda de carro, todo mundo sabe como é que funciona, quanto é que é o preço do carro, tem a tabela FIP, tem não sei o que lá, os preços são meio que engessados, todo mundo já sabe, já tem um mercado enorme desse negócio, então não tem muito como você criar ganhar dinheiro, dizer que eu comprei um Fusquinha por R$1.000 e vendi por 2 milhões. Não existe isso, todo mundo sabe que não rola, né? Então, ou seja, um mercado novo, uma coisa nova, é mais complicado. Ninguém sabe quanto é que custa maconha medicinal. Eu não sei, não faço nem ideia. Não sei eu não saberia nem onde pesquisar quanto é que custa esse troço, onde é que compra, o que tem. Aliás, eu nem sabia que podia já vender abertamente. Eu sei que tá rolando um papo desse aí, mas eu não sei se podia já vender abertamente assim, né? Enfim, aqui nos Estados Unidos pode, tá? Aqui em Nova York tem um monte de loja de maconha aqui é permitido. Mas ou seja, no Brasil isso é uma novidade. No Brasil não tem um mercado. Então a minha justificativa, a minha explicação para usarem empresa desse tipo é bom para ganhar dinheiro. Ninguém sabe quanto é que fatura uma empresa dessa. A gente pode dizer que fatura nada, pode dizer que fatura pra caralho. E pronto, né? E daí que tá o Lulinha, tá o cara lá, o Rui Costa, tá a turma toda da esquerda fazendo corrupção, né? Que é o que eles fazem, né? É lógico, né? Eu tô para te dizer que esse caso do Banco Master, do INSS, ainda vai ficar muito emocionante ainda, galera. Pode esperar que ainda vai sair coisa daí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.